Olá a todos, voltamos para mais uma aula e aí na aula de hoje eu queria continuar o conteúdo de equilíbrio com vocês. Nós estudamos na última aula dos gráficos, né? E hoje eu queria começar com uma pequena discussãozinha com vocês rapidinho, que é o seguinte: nós estudamos, quando a gente começa a estudar química, nós sabemos, nós somos ensinados, inclusive são professores que falam isso, que as reações elas acontecem quando reagentes transformam-se em produtos, dando a entender, dando a ideia para os alunos que é uma reação que não tem como voltar. Inclusive se diz que um fenômeno químico é um fenômeno irreversível. Mas quando a gente chega para estudar equilíbrio químico, nós vemos que não, que tem reações que são reversíveis, tem reações que podem acontecer da maneira contrária. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: realmente, será que tem reações reversíveis e reações irreversíveis? Existe realmente isso ou é uma coisa de situação? E a resposta, na verdade, é o seguinte: quando tem um sistema fechado, que nós sabemos que o sistema fechado não impede a troca de matéria, ou seja, não impede que matéria entre ou saia do sistema, nós temos que ter a ideia que é o seguinte, que nesse sistema o que foi produzido vai ficar lá dentro. Então vai poder acontecer a reação novamente, a reação reversível, a reação inversa. Então, em um sistema fechado, toda reação é reversível. Algumas têm uma certa quantidade, uma certa capacidade de ser mais reversível que outras. Mas em um sistema fechado, todas elas têm um certo grau de reversibilidade, ok? E aí, nessas substâncias que têm um grau muito baixo, que tem um grau próximo a zero, ou seja, um grau de reversibilidade muito baixo, aí nós dizemos que essas reações tendem a ser irreversíveis, ou seja, como elas têm uma baixa tendência a ser reversível, então ela vai ser irreversível, pela lógica, né? E já quando a gente trabalha com sistemas abertos, bem, sistema aberto já está dizendo que se tiver um produto, por exemplo, que for um gás, ele vai ser perdido, ele vai ser liberado para a atmosfera. Então, quando a gente trabalha com reações reversíveis, geralmente a gente trabalha com sistemas fechados para evitar a perca de substância, ok? E aí na aula de hoje eu queria falar sobre dois assuntos com vocês. O primeiro é justamente, são dois nomes bem parecidos, viu? É o chamado grau de equilíbrio. O que esse grau de equilíbrio fala pra gente? Ele mostra pra gente o quanto que teve, o quanto de reagente que coloquei no começo, que realmente foi transformado até atingir o equilíbrio. Ou seja, peraí, vamos lá, vamos ver. Imagina que eu tenho uma reação aqui, A formando B mais 2C. Uma reação aí qualquer. A formando B mais 2C. Eu vou dizer o seguinte, que no início, eu tinha 1 mol de A, 0 de B e 0 de C consequentemente, né? Porque, bem, no começo só tem os reagentes. No final, ou seja, no equilíbrio, teve o quê? Esse meu A, ele saiu de 1 mol que tinha no início, 1 mol, né, lembrando, ele chegou a um valor de 0,6 mol. Peraí, aí tu faz a coeficiência trigonométrica aqui, né, como é 1 para 1, esse aqui também vai ser 0, a diferença também vai ser 0,4, e esse aqui é o dobro, a diferença vai ser 0,8. Ok? Para eu calcular o grau de equilíbrio, eu tenho que levar em conta o meu reagente. Eu tenho que observar o meu reagente, que é o quê? Ei, se isso aqui diz que no começo tinha 1 mol e no equilíbrio tinha 0,6, para eu calcular o meu grau de equilíbrio, que grau é representado pela letra alfa, eu faço como? Eu vou fazer o número de mols do meu reagente, de algum dos reagentes. Professor, se uma reação tiver 2 reagentes, você escolhe um. O meu número de mols de reagente consumido, o número de mols do reagente consumido dividido pelo número
de mols do reagente inicial. Mas esse valor aqui vai dar um valor decimal. Eu tenho como transformar isso aqui para porcentagem. Que aí como é que eu transformo para porcentagem? Meu alfa em porcentagem. Eu pego o meu alfa e multiplico por 100%. Essa reação aqui é uma reação que tipo... Reação não, desculpa dizer uma reação. Essa equação aqui, ela é uma equação que ela está implícita já no nosso pensamento quando a gente fala uma coisa desse tipo. E como é que eu calculo o número de mols consumido? Bem, para calcular o número de mols consumido, eu tenho que fazer o final, ou seja, o que eu tenho no final, menos o que eu tenho no início. 0,6 menos 1,0, que vai dar menos 0,4. Mas, professor, vai ficar negativo, aí vai ter... Por isso, gente, que esse número de mols consumido, ele é em módulo. Vamos ver uma ideia aqui. Uma reação irreversível, como é que iria acontecer? Bem, se eu tivesse uma reação irreversível, no começo ia ter 1, no final ia ter 0. 0 menos 1 ia dar 1 a diferença. Dividido por 1, 1 por 1, 1. Que aí no caso meu alfa daria 100%. Ou seja, 100% das moléculas existentes no meu reagente teriam sido transformadas em produtos. Então é isso que esse alfa quer dizer para a gente. Ele diz qual a porcentagem, qual a quantidade de moléculas de reagente que no equilíbrio se tornaram ou se encontram agora na forma de produtos. Então o meu alfa é para descobrir isso. Quantos por cento ou qual o número de moléculas que do reagente no equilíbrio viraram produtos. Ok? A segunda coisa que eu queria falar com vocês era o seguinte, é sobre a constante de equilíbrio. Para fazer a constante de equilíbrio, eu vou pegar uma reação mais simples aqui, A indo e voltando para 2B. E aqui eu também ajeitei porque eu esqueci de colocar a volta, visto que é uma reação que vai ter equilíbrio, então é uma reação reversível. Mas ó, vamos lá. Quando eu tenho uma reação desse tipo aqui, como é que eu vou calcular a minha constante de equilíbrio? Bem, a constante de equilíbrio ela é representada justamente pela letra K. Aí tu pode botar equilíbrio ou só EQ ali, que eu estou dizendo que é de equilíbrio. Como é que eu calculo ela? Bem, eu posso calcular ela fazendo o seguinte, pegando a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes, nesse caso aqui 2, e dividir pela concentração dos reagentes também elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Só que isso aqui está sendo uma constante, um valor baseado na concentração das substâncias. Por isso que esse constante de equilíbrio, quando é baseado nas concentrações, quando nós calculamos ela com base nas concentrações, nós podemos escrever ele como KC também, constante de equilíbrio, em concentração. Ok? Só que, gente, isso aqui é para uma reação que a gente tem ideia de como funciona. Mas se fosse uma reação que eu não saberia como funciona, que eu não saberia como ela é, aí nós temos a reação mais genérica de todas, que é o que? Alfa-azão, ou seja, uma certa quantidade de moléculas de A, reagindo com beta-Bzão, uma certa quantidade de moléculas de B, produzindo gama-Czão, delta-Dzão. Certo? Aí se eu fosse fazer uma constante de equilíbrio assim, que deveria ser, como é que ficaria? Bem, ficaria Kc igual a produtos sobre reagentes, não é isso? Então seria a concentração de C elevada ao gama, vezes a concentração de D elevada ao delta, aqui pode ser qualquer letra grega, qualquer coisa para identificar, dividido pela concentração de azão elevada a alfa, vezes a concentração de Bzão
elevado a beta. Tem inclusive livros que nem usam as letras gregas, eles utilizam Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. Tem diferença? Não, vai chegar na mesma fórmula. Ou seja, sempre a constante de equilíbrio, eu calculo ela fazendo como a concentração dos produtos elevados às suas respectivas coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Mas, professor, como é que se chegou nessa fórmula aqui? Como é que se chegou nessa fórmula aqui? Aí, para isso, eu vou apagar aqui, depois vocês podem voltar o vídeo para copiar bem, ou ter pausado já para copiar, enfim. Como é que eu farei aqui? Eu vou calcular aqui agora, eu peguei como exemplo a reação que eu escrevi aqui, para descobrir se a constante de equilíbrio aqui, beleza? Como é que eu faria isso aqui, gente? Eu vou chamar a reação direta de velocidade direta e a de baixo velocidade inversa, que nem a gente sempre já tratou, velocidade direta e inversa. Se eu fosse calcular a velocidade direta, seria como? Bem, na velocidade direta eu ia pegar uma constante, a constante da equação direta, lembrando que na cinética química essa constante aqui, ela é única para cada reação. Ela é única para cada reação, vezes a concentração de quem? Justamente dos meus reagentes do A. Porque esse eu quero saber a velocidade de formação, a velocidade de consumo da direta. E se eu fosse querer calcular a velocidade inversa? Bem, a velocidade inversa eu correrei com a constante da equação da velocidade inversa vezes a concentração, que no caso agora o reagente da reação inversa é justamente o B. Então eu pego aqui a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico 2. Beleza? O que eu vou fazer agora? Peraí, eu sei que no equilíbrio, a minha velocidade direta tem que ser igual à minha velocidade inversa. Isso eu sei. Nós aprendemos isso, que isso tem que acontecer. Então esses dois valores podem ser iguais. Ou seja, a minha constante direta vezes a concentração de A tem que ser igual à constante de inversa vezes a concentração de B ao quadrado. Só que, a constante de equilíbrio, Kc, ela é justamente uma relação entre a constante direta e inversa. Ou seja, é a constante direta dividida pela constante inversa. Então, eu vou ajeitar isso aqui agora, ok? Vê se vocês conseguem entender. Eu vou passar o Ki dividido aqui, porque ele está multiplicando, né? Eu posso passar dividido. E eu vou passar a concentração de A dividindo. Vou trocar de lugar. Fica como? KD sobre Ki é igual a quem? Concentração de B ao quadrado sobre a concentração de A. Peraí, KD sobre Ki é justamente o meu Kc, a minha constante do equilíbrio em relação à concentração das substâncias. Então, é assim que se chegou naquela fórmula ali, dos produtos sobre os reagentes. Ok, pessoal? Eu espero ter dado para entender. Nosso objetivo hoje foi justamente ver o grau de equilíbrio, que mostra a porcentagem de moléculas do reagente que virou o produto, e ver o cálculo da constante de equilíbrio. Qualquer dúvida, não esqueçam de tirar, deixem nos comentários, mande perguntas, não tem problema em responder, vocês sabem disso. A gente se vê no próximo vídeo. Tenham um bom dia, valeu, fui!